E aí teve um trauma no Brasil, porque... Você tá na outra? Eu precisava cair. Eu vou precisar cair. Só que não era, na verdade, era a inversão da borracha sintética que acabou com aquilo, né? Mas aí acho que tem um certo trauma que alguém veio de fora roubar. Eu já fui acusado de tentar roubar o aquífero Guarani. Bem grande para a mala. Eu falei, eu tenho 30 anos de lutadas. Vou fazer muitas roupas na vida. Beleza? Vamos passar as Senta com o Dudu, por favor. Aí você já pode fazer. Já está no esquema de começar? Só a live no Instagram falta, pra iniciar. Oi? Só pode iniciar a live no Instagram, pra poder. Ah, mas aí você consegue aí. Não, tá tranquilo. O Fábio, eu não sei se ele conseguiu fazer o que eu posso. Me sinto intimidada. Gente, bom dia então. Obrigado aí pela presença de todos. É um prazer trazer o professor Matias Wantes aqui para poder falar um pouquinho da gente. Ele vai falar um pouco do último livro que ele publicou, que é esse River Culture. Ele vai falar sobre a relação homem-rio, mas assim, Matias já trabalha com muitas coisas há muitos anos no Brasil, já rodou o Brasil todo. Certamente vai ser muito mais do que eu, Brasil. Nossa, dá uma vida. E eu acho que esse é um momento muito legal para a gente poder trocar experiência com o Matias. Aí eu acho que a gente pode, ele faz a palestra e no final a gente conversa um pouquinho, tá bom? Então, Matias, fique à vontade. Então, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim poder falar com vocês e apresentar este livro. São 900 páginas. Eu trouxe só algumas, mas no final tem um código QR e vocês podem baixar o livro gratuito na Unesco. Bom, introdução. Eu faço o meu 30º aniversário de cooperação com o Brasil. Trabalhei muito com Pantanal e com Córregos do Cerrado, os meus trabalhos do passado, mas agora eu estou tendo uma cátedra da Unesco sobre Rio e patrimônio. A cátedra Unesco não é membro da Unesco, mas sou batizado pela Unesco para facilitar a conversa entre o norte e o sul Ou seja, eu vejo também o meu papel de agilizar a comunicação entre vocês e outros países do sul global. Temos projetos quase no mundo inteiro e no Brasil também me acontece muitas vezes que eu vejo que tem diversas pessoas trabalhando no mesmo assunto, muito próximo uma à outra, mas ainda não se conhecem. Aí eu estou tentando facilitar aquilo a partir dessas viagens que eu faço. Agora fiz uma viagem Cuiabá, Cáceres, Campo Grande e agora Belo Horizonte. Estou muito cansado, mas também muito excitado com esse trabalho. Eu quero começar esta palestra com algumas fotos, só para deixar uma impressão. Natureza selvagem. Beleza. Dinâmica. Paz. Harmonia. Até quando? Enquanto nós estamos sentados aqui falando, a hidrovia está sendo preparada, já tem 2 portos com licença prévio, que vai acabar com o Pantanal. Ao mesmo tempo, a guerra na Ucrânia está fazendo muitas vítimas, não somente na população, mas também na natureza. E precisa de urgência, nós estamos tentando fazer um Marshall Plan para a Ucrânia, para restaurar
também o meio ambiente e as instituições que cuidam daquilo. Mais e mais barragens estão sendo construídas, cortando mais e mais as águas que formam as áreas alagáveis e assim a biodiversidade e a diversidade cultural nelas. E nós temos mais e mais injustiça no mundo em termos entre homens, de rio acima e rio abaixo, mas também entre seres humanos e os organismos aquáticos e a biodiversidade de maneira geral. Então, isso foi para mim uma motivação que nós precisamos de uma cultura do rio. Os rios são intrinsecamente dinâmicos. O rio é o arquetipo da mudança em permanência. Os rios têm, como todos vocês sabem, fazendo esses cursos aqui, fases de inundação, cursos de inundação, que vai transformar muitos habitats, vai renovar, rejuvenescer esses habitats, criar espaço para vegetação pioneira que vai ter sucessões, e devido a este, eu diria, este tapete patchwork, né, com diversos lugares, com diversos estágios de sucessão, cria uma biodiversidade enorme. Estas inundações, este pulso de inundação, este padrão hidrológico ao longo do ano, ele não é igual em 2 anos que se seguem. Vocês vejam à direita os níveis máximos e mínimos do Rio Paraguai durante os últimos 100 anos. Dá para ver isso, mas não é somente aquilo, mas também a maneira como aumenta e baixa as águas. E isso, se vocês conhecem música, talvez vocês conheçam as Goldberg-variações do Bach, talvez vocês conheçam o Bolero do Ravel, tem variações ao redor de uma temática. Né? Vocês reconhecem imediatamente aquilo, mas é um pouco diferente, porque justamente a dinâmica da mudança varia. E se a gente analisa o efeito desta variação sobre a biodiversidade, nós temos resultados que mostram que, digamos, a natureza está preparando um cenário que favorece um certo grupo de animais e plantas num ano e um outro grupo num outro ano. Mas as espécies que são desfavorecidas não vão ser extintas. Elas podem sobreviver em formas de propágulas, em formas de sementes, de cistas e outros. E desta maneira, se eu passo uma linha embaixo dessas diferentes situações, eu tenho uma biodiversidade sucessional. Né? De cada ano, o problema nosso é que nós temos bolsas, nós temos certos períodos de observação. Raramente, como no programa PELD, né, LTER, Long Term Ecological Research, nós temos as oportunidades de estudar isso. Colegas meus da Universidade, do Instituto Max Planck de Schwyz, eles analisaram 50 anos de dados diários de emergência de insetos aquáticos. E o resultado foi realmente fantástico. Vocês têm certos anos que é um ano para Baetide, você tem um outro ano que é para Leuctra, etc. Digamos assim, certos grupos de animais são favorecidos devido ao padrão da vazão do rio e a consequência na estrutura física dos habitats. Então, isso foi conhecido. A inovação deste conceito da cultura do rio é que, claro, descobrimos que a cultura, a diversidade cultural nas áreas alagáveis segue exatamente as mesmas regras que a biodiversidade. Ou seja, nós temos, a partir desta dinâmica variável, nós temos janelas de oportunidades, ou seja, uma oferta de certos recursos e as estratégias que estão correspondem a esta oferta, né? Digamos no Pantanal, por exemplo, quando as lagoas começam a rechear de novo no início da época de chuva, todos os ampularilhos, os caranguejos, os mussum, etc., estão voltando na superfície, que ficaram estivando no lodo, e daí
o Rosstramo sociabilis, o gavião, chega em centenas, né? O céu fica preto desses predadores que aproveitam daquele momento. Então é uma janela de oportunidade para o gavião e uma janela de susceptibilidade para esses organismos de presa. E da mesma maneira, o aproveitamento desse boost de inundação pela cultura segue aquele ritmo. Nós temos, por exemplo, certas épocas de pesca, e isso implica na cultura, porque tem certas regras sociais, tem uma divisão de trabalho entre homens e mulheres. Temos sobre diversas gerações regras, né? No jaraqui, a pesca do jaraqui na Amazônia, tem regras tradicionais muito restritas que constroem uma sociedade a partir de uma cultura, a partir de uma variabilidade de natureza, a partir desta variação ao redor de uma temática hidrológica. Então, nós podemos considerar as áreas alagáveis como um grande laboratório que está produzindo uma diversidade cultural e uma diversidade biológica. Nós temos o relevo dos Piedmonte andinos, tem uma variação perfeita ao longo prazo de desconectar água e terra. Desta forma, por exemplo, diplópodos, né, bichinhos que estão produzidos lá em termos de especiação em grande quantidade, e depois eles viajam, pegam carona num tronco de árvore que desce o rio. Aí você vê como a diversidade se dispersa ao longo do rio, da região andina até Manaus, né? Temos dados sobre isso. De mesma forma, a cultura pega o barco e viaja. Pensa a distribuição da cultura do vinho, por exemplo. Vinho é originalmente uma planta de áreas alagáveis, e os romanos dispersaram isso na Europa inteira. Nós temos também a possibilidade que as ideias ou os peixes migram de baixo para cima. Não estamos numa via única. O Erasmus de Rotterdam, um filósofo holandês que pegou o barco e distribuiu as ideias do humanismo ao longo do Rio Rena contra o corrente. Muito bem, mas infelizmente nós não fomos muito gentis com aqueles rios que são tão importantes para nossa vida, que são os berceários da humanidade, com a fertilidade das áreas alagáveis, etc. Mas se você olha, pegando os óculos de um rio para o desenvolvimento da humanidade, nós começamos lá em cima com alguns impactos locais que podem facilmente ser compensados. Então, mesmo se alguém fica doido e pesca demais, vai ter outras regiões para compensar esta perda local. Mas ao longo do tempo, estas ações humanas estão começando a ficar mais longas, também tem uma expressão geográfica mais ampla, e além disso tem interações entre estas atividades humanas, expressores múltiplos. E ao mesmo tempo que este impacto, esta interdependência dos impactos em azul aqui, está aumentando a capacidade da natureza de lidar com aquilo, a resiliência dos ecossistemas está baixando. E você sabe que esses processos não são lineares, eles são principalmente em etapas, né? O sistema vai quebrar e vai cair num sistema inferior. Você conhece todo o fenômeno de eutrofização de lagoas, por exemplo. Então o resultado disso é somente 1/3 de rios mais longos de 1000 quilômetros correndo livremente, e vocês vejam onde tem esses rios, ainda na bacia amazônica, ainda nas regiões da África Central, e estas áreas no Himalaia e no norte do globo, onde ainda nós não temos chegado a fazer aquilo, mas a prospecção para a construção de barragens em andamento. E a biodiversidade
aquática dos rios, dos lagos continentais, caiu de 84% entre 1970 e 2014. Em 1970, eu lembro daquela época, já tivemos eliminado, por exemplo, salmão, esturjão na Europa, mas nós só temos dados registrados a partir desta época. E isso é a média global. Para a América Latina, infelizmente, a situação é pior. Estamos numa perda de mais ou menos 90% destas mais ou menos 500 populações de vertebrados que foram estudados. Eu apresento aqui algumas ideias do Pantanal só para mostrar como estes fatores interagem. No Planalto, as headwaters estão sendo decapitadas com centenas de pequenas barragens, cada vez uma tragédia dos comuns. É só mais uma, mais outra. E pedacinho por pedacinho estamos cortando as vias migratórias dos peixes, o transporte sedimentário, mas também a água, né, o pulso de inundação, este ritmo das águas está sendo cortado. No Pantanal mesmo nós temos uma transformação tremenda da terra, já temos soja plantada no Pantanal, na maior área alagável do mundo, veja só, e de mesma maneira estamos perdendo biodiversidade, invasão de espécies exóticas. Na parte baixa, a navegabilidade, mesmo se o Pantanal não for diretamente tocado pela hidrovia, o rebaixamento do leito vai automaticamente sugar a água do Pantanal e vai secar aquilo, transformar o Pantanal no Pantanal. Na Europa, fizemos isso na Nature 2 anos atrás, fizemos uma análise de todos os bloqueios das vias dos rios, mas também dos riachos, incluindo os pequenos, e chegamos a 1,1 bilhões de barragens de bloqueios nesse sistema. 10% daquilo são obsoletas. Podia ser eliminado imediatamente, mas é muito problemático porque o ser humano, uma vez que nós temos construído alguma coisa de concreto, queremos manter isso, é patrimônio, tem que ser mantido. Temos maiores brigas agora com possessores de mulãs, de moinhos de água medievais. Claro que eles querem manter aquilo. Nós estamos oferecendo soluções para fazer compromisso, mas fica muito difícil. Se vocês olham nesses dois mapas, vocês conseguem enxergar a diferença sobre a informação. O mapa à esquerda é baseado num certo jogo de dados sobre a ameaça sobre a água potável para a humanidade. Ou aquele de baixo à direita, ele mostra a ameaça sobre espécies aquáticas. Nós estamos realmente no mesmo barco com os bichinhos. Não é uma coisa só ética ou coitado do bichinho, não. Estamos falando da base da sobrevivência da humanidade, que nós precisamos cuidar melhor. Se eu poderia colocar toda a água do mundo nesta jarra aqui, eu não vou fazer isso mais cedo. Eu começo a esvaziar esta jarra para sobrar somente a parte da água disponível, ou seja, os lagos, rios, brejos, etc., superficiais. Vocês acham quanta água ia sobrar aquilo? Tanto, eu vou fazer assim. Não? 3%. 3% da água do mundo são água doce, mas a maior parte desta água é congelada nos polos ou fica em água subterrânea muito baixa, fora do acesso humano. Então, eu ia esvaziar esta jarra completamente e somente aquelas gotas, 0,007% correspondem à água nos lagos e rios. É muito pouca coisa. E é isso que a água para a qual nós estamos brigando agora.
E nossa vida cotidiana é, infelizmente, destruindo esta diversidade cultural e tirando esta água. Os peixes de grande porte, como os turgiões, na hemisfério do norte, caíram a 5% da situação de 1970. E tem certos traits, né? Traços biológicos que são mortais. Quem tem um corpo grande, quem quer migrar, quem precisa de um território grande, fica muito sensível, é quase condenado à morte, justamente com a nossa maneira de viajar, de construir casas, de comer alimentos, de construir casas, etc. De mesma maneira, a cultura também tem certos traços culturais que são também em extinção. No Pantanal, por exemplo, a sabedoria sobre plantas farmacológicas, o conhecimento das populações dos peixes. Ainda temos alguns pescadores tradicionais que sobreviveram, mas a maior parte das pessoas que pescam são turistas que não sabem onde o peixe vai desovar, por exemplo. Mas, além desta imagem muito negativa, nós temos em alguns lugares já perspectivas para melhora. Então, se vocês consideram a relação homem e rio, vou tentar com isso. Está funcionando. Nas sociedades tradicionais, houve uma vez uma baixa para a natureza, mas também houve, por exemplo, uma vila inteira foi levada embora pela água. Mas que nós estamos avançando com a industrialização, estas interações de estressores estão fazendo que a natureza vai para pau. E em algumas sociedades nós temos observado que tem um momento decisivo, como as pessoas começam a acordar e falar, não podemos continuar daquele jeito, mas como que é este momento? No caso do Rio Reno, eu estudei isso quase na flor da pele, houve um acidente químico, ou seja, em Basileia, houve uma grande empresa produzindo pesticidas que começou a queimar. Aí os bombeiros vieram e apagaram este fogo com muita água. Esta água transbordou as bacias previstas para a retenção desta água poluída e entrou no Rio Reno. 2 dias depois, o Rio Reno inteiro estava coberto com peixes mortos. Isso foi uma imagem muito triste e houve muita imprensa, houve manifestações das populações e isso foi em 1986, em novembro. No mesmo ano já tivemos tido o maior acidente conhecido até agora na Ucrânia de energia nuclear, né? Houve um fallout nuclear na Europa inteira e a população já estava muito alerta. Então foi aquele momento, aquele wake-up call, né? Aquele momento de despertar a população, de fazer algo, e a Comissão Internacional para a Proteção do Rio Reno, que existia depois da década de 50, de um dia para outro, todo mundo falou, vocês têm que fazer algo. Eles falaram, mas a gente queria fazer algo, só que vocês não estavam aí. O povo muitas vezes tem isso que o Tomás de Aquino chamou a assédia. Assédia é este comportamento dos monges que ficam no monastério dia e noite, ano por ano, sempre naquele mesmo ritmo. Aí o povo perde um pouco a iniciativa, né? Fica gordo, não se importa mais com as coisas, então nem aí. Esse estado se chama assédia. E nós temos que superar essa assédia que nós temos na nossa sociedade também. Estamos muito saturados, né? Tem alimentos o ano inteiro iguais no supermercado, tem morango no inverno e coisas dessas. Então, nós temos que superar este comportamento. Mas precisamos realmente sempre este wake-up call, este grande boom. Em muitos casos pode ser tarde demais. Se a gente só acorda sobre preservação do Rio Paraguai, a partir do momento que a hidrovia já foi construída, vai ficar muito difícil de fazer marcha ré.
Então, ao meu ver, nós precisamos, além dos argumentos, né, aqui eu estou falando com a academia, você sabe que alguém tem argumentos melhores, você tem razão, mas a maioria da população humana, 80%, não funciona assim, funciona principalmente com emoções. Né? Então, precisamos desenvolver emoções positivas para a natureza. E isso é que eu tento com este conceito. Então, se trata de quê? Eu tenho identificado preliminarmente, estamos avançando esse conceito, 5 elementos. Eu vou passar um por um agora, mas a mensagem, bottom line, é learn from the river, to live with the river, feel and love the river. Né? Você tem que desenvolver e querer aprender, né? Tem aquela música quando a gente se ama, claro que a gente cuida. E, né? E eu queria dizer que esta caridade inter-humana, que nós temos que elargir aquilo para a natureza, sentir também compaixão, né? Que se uma árvore está sendo cortada, etc. Sem nostalgia, mas mais para avançar nossa convivialidade com a natureza. Então, primeiro, nós precisamos apreciar o rio de uma outra forma. Nós temos aqui uma revisão de serviços ecossistêmicos que nós publicamos recentemente numa enciclopédia. Cada um de vocês conhece isso, tem esses diversos elementos que os rios estão trazendo. Mas se você fala com comissões das águas, estive agora em Nova York, com este grande evento das Nações Unidas, o Banco Mundial fez uma reunião de gerentes de comitivas de bacias. Eles fazem para navegação, irrigação, água potável, diluição de poluição, digamos, etc. Um por um, e cada um desses assets, desses favores da natureza está sendo considerado separadamente. Isso é absolutamente inviável, porque cada um quer, claro, puxar a brasa embaixo da sardinha dele, né? Quer aproveitar, maximizar o aproveitamento. Nós temos de considerar tudo isso junto. Tem approaches para isso, chama WIFI, Water, Energy, Food, Ecosystem Nexus, que está mais e mais entrando, mas fica muito difícil de valorizar esses diversos parâmetros de uma forma que você pode comparar um com o outro. E nós temos essas conexões culturais com os rios, que nós temos de aprender a reapreciar. Né? No Pantanal, por exemplo, o Guaporé, tem ainda conexões religiosas, Cumbela, 150 milhões de peregrinos chegando de 4 em 7 em 7 anos da Índia. Nós temos esta Calcacha crença nos povos andinos que comparam a reciclagem, o ciclo da água com o renascimento das almas. Para chegar àquilo, nós precisamos saber onde estamos com a população. E se você vai num restaurante, a pergunta é como você quer a sua bisteca, né? Você quer mal passado, bem passado, etc. E nós estamos perguntando à população como vocês querem o seu ecossistema, principalmente o ecossistema urbano. E aí a minha aluna de doutorado chinesa, Yi Jin, ela está fazendo isso a nível internacional. Nós temos uma rede de museus da água e lá na entrada tem um código QR e você pode fazer uma cópia daquilo e pode participar numa entrevista. E as pessoas respondem também sobre os eventos da vida deles que conectou eles com o rio, por exemplo. Aí eu fui pescar com a avó, sempre foi legal, tinha aquela praia perto da cidade e assim adiante. E a partir desta informação nós estamos construindo sítios que chamam Human River Encounter Sites, sítios de encontro entre os seres humanos e a natureza, porque muitas pessoas urbanas não conhecem aquilo, né? A gente está vendo isso no Rio Reno, cada ano temos mais pessoas que morrem afogados. É quase para mim um
indicador de qualidade da água, né? O rio fica mais limpo, mais e mais pessoas querem nadar no rio, mas ninguém sabe mais como fazer aquilo, tem muitos acidentes. Então, o segundo ponto é a vida no ritmo das águas, aceitando que o ciclo de inundação, com enchentes, com secas, não é uma catástrofe que destrói, que mata gente, mas é mais uma coisa natural. Então, nada melhor que o Pantanal, né, que para aprender como as pessoas têm se adaptado a este ritmo. E eu pedi a várias pessoas, mais ou menos 200 pessoas no mundo inteiro, pesquisadores, de formar equipe para fazer tudo isso junto para fazer retratos do rio deles, quais são as forças da natureza que estão formando esta diversidade biocultural, quais são as ameaças e quais são os approaches das diversas sociedades para resolver problemas. E aí tivemos respostas sobre 28 rios do mundo e também temos perguntado aos artistas como comunicar esta relação ser humano-rio. Temos também um capítulo sobre a questão da equidade de sexos e muito mais. O terceiro ponto é uma transformação de conhecimento ecológico tradicional. Nós temos muita sabedoria nos povos antigos, tradicionais, povo indígena, comunidades tradicionais ao longo dos rios, que não é pesquisa, mas, por exemplo, nas canções do povo Pekana, no Rio Senegal, são canções quilométricas, que nem esses poemas gregos, essas legendas mitológicas, que são um descritivo do meio ambiente muito preciso. Se você sabe ler conhece esta língua, é fantástico. É uma sabedoria acumulada sobre muitas gerações humanas. Um estudo poderia dizer LTSER, Long Term Socio-Ecological Research, que é naquilo. Mas depois, estas tradições, em muitos casos, não são mais compatíveis com o nosso mundo moderno. Como nós podemos encaixar aquilo? Aí tem que fazer uma transformação ou uma reutilização com outras funções. Aí eu vou dar uns exemplos do Rio Loira, onde eu trabalho nos últimos 12 anos. Esses são navios que foram construídos na Idade Medieval pelo povo francês. Lá. Depois, no ano 1000 mais ou menos, houve uma invasão dos vikings nesses rios, que trouxeram o Drakkar, o navio deles específico, e alguns elementos da arquitetura do Drakkar entrou naquele navio. E tem gente hoje que quer manter esta arquitetura de barcos, tem clubes, tem associações, e como que a gente pode fazer esta transformação? Então nós temos de fazer uma seleção, primeiro, quais destas tecnologias são sustentáveis. Nem tudo que é velho é automaticamente sustentável. Chega com essa nostalgia, né? E tem que ver como nós podemos fazer isso compatível com a nossa sociedade moderna. E temos aqui 3 exemplos. A pesca, por exemplo, os pescadores profissionais na Europa é uma espécie em extinção. Mas para mim são os guardiões dos peixes, são as pessoas mais importantes que conhecem o ciclo de vida, que conhecem os estoques. Nós temos agora 5 pescadores sobrevivendo no Rio Loira que fazem a pesca, mas também para o Instituto do Meio Ambiente, analisando os estoques pesqueiros, catch per unit effort, porque precisa biólogos se sujando as mãos, que muitas vezes tem que primeiro aprender com os pescadores, as técnicas. Os pescadores são pesquisadores, né? Outro é esta arquitetura. Antigamente transportava-se sal, que foi produzida na Bretanha, para as partes mais altas, no centro do país, muito complicado, e hoje em dia o sal tão barato não vale mais a pena, mas pode encher o barco, em vez de sal, enche ele com turistas, e usa o barco para o meio não de transporte, mas de educação ambiental, sentir o rio, saber fazer a leitura do rio, onde pode passar, porque a Loira não tem muita dragagem, então aí os rios estão
realmente difíceis a navegar. Ok, e o outro são os festivais dos rios. Próximo, aqui, em paralelo à leitura, à interpretação desta sabedoria tradicional, nós podemos fazer a mesma coisa com a biodiversidade, as técnicas de adaptação. Isso já é, como biólogo, jamais é a minha praia. Nós temos, por exemplo, o nilômetro no Egito Antigo, como que os sábios do Egito Antigo sabiam a que nível o rio Nilo vai montar. Eles procuraram os ninhos dos crocodilos, porque a mamãe crocodilo sente o nível da água no ano que vem. Imagina uma coisa dessas? Aí o nível da água, a enchente no ano próximo foi muito importante para planejar a vida no Egito Antigo, né? Mas no Pantanal também temos bichos com cérebro ainda menor, né? Milipédios, que sabem, vai ter uma enchente, vamos sair do solo, vamos montar a árvore, e aqui, não dá para ver, aqui esta árvore está cheia desses bichinhos. E tem homens que copiam aquilo, né? Depois do Neolítico, aí, Casa Palafita, vocês no Brasil conhecem isso de Amazônia, ou um bichinho, uma formiga que vive no Rio Loira, que vive nesses bancos de areia, com um calor danado, até 70 graus de temperatura de superfície. Eles têm construído casas embaixo da areia. A gente ainda não sabe exatamente como eles fazem, mas estas casas ficam estáveis durante a enchente no nosso inverno. Nós temos e os holandeses têm esta técnica de construir casas que podem ser inundadas nos diques, porque a Holanda, vocês sabem, tem que se preparar a muitas enchentes. A maioria do país fica embaixo do nível do mar. Último, que eu chamo o bacia de responsabilidade, a bacia de responsabilidade. É um absurdo que nós utilizamos os rios como frentes, como limites, delimitações de territórios. Geoestrategicamente, posso entender isso, né? Fica mais fácil de matar um inimigo que está chegando sobre a água, né? Tem uma boa visão, posso matar ele com arco e flecha, mas hoje em dia devíamos ficar um pouco mais moderno e colocar o rio no meio do nosso território. Mas o rio tem um pequeno problema. O rio é o território ideal, é um círculo. Tem o rei no meio e como uma roda tem os diversos instituições ao redor daquilo. Então o rio sempre corta territórios, ou ele corresponde à beira, ou ele corta territórios. Isso faz a gestão de rios tão difícil. Aí isso pode causar conflitos. Agora vocês vejam a razão, a causa, porque este livro aqui só existe em forma virtual. Nós temos um capítulo que citou esse trabalho de Ferguson, que mostrou como a China estava clandestinamente construindo 6 barragens num rio que é chamado na China Yarlung Tsangpo. Na Índia, o mesmo rio se chama Brahmaputra. E com essa sequência de barragens no Brahmaputra, os indianos ficaram ultra de raiva sobre esta construção. O Xi Jinping veio para beneficiar, batizar aquela construção desse trabalho que foi praticamente feito de noite, né, durante o inverno, temperaturas embaixo do céu. E infelizmente a Índia, a Paquistão, que também sofre das barragens do rio Indus, e a China, todos os três são são forças nucleares. Estamos entrando em conflitos sérios e precisamos mesmo aquela bacia de responsabilidade, colocando a bacia hidrográfica como a unidade territorial para qualquer política. Então, resumindo essas 900 páginas, nós temos fenômenos globais que são quase iguais.
a poluição com plástico, barragens, drenagem, navegação. Os problemas biofísicos são iguais. Vocês têm no Brasil este ditado: as aparências enganam. Eu, como sou brincalhão, gosto de brincar com palavras. Eu transformo isso, as enganâncias aparecem, né? Porque são esses fenômenos a nível global. O que difere é a sociedade. Então a solução é realmente de fazer esta análise de sociedade. Os tipping points, os pontos de no return estão chegando. Nós temos disrupções intergeneracionais, perda rápida, não somente da biodiversidade, mas também da diversidade cultural. Nós não podemos ser nostálgicos, nós temos que ver como nós integramos este conhecimento tradicional. Nós temos soluções na base da natureza, soluções à base deste conhecimento tradicional e temos de combinar isso com soluções inovadoras. É muito importante de aumentar este amor entre as pessoas e o rio, né? O projeto Manuelzão, que houve lugar aqui, é dos nítidos exemplos como isso pode funcionar. Mudança climática pode ser uma das forças e nós precisamos, claro, uma boa governança. Então, mostrando um pouco como isso pode ser aplicado. O conceito da cultura do rio está entrando em várias atividades. Nós temos na França agora um grande projeto como agilizar os conhecimentos científicos na política da água para a França, para a Europa. Na Europa nós temos um novo programa, Water for All, onde, boas notícias, Brasil é um parceiro elegível, ou seja, vocês podem participar naquilo com apoio da comunidade europeia. Nós temos um grupo de 30 doutorandos falando sobre justiça ecossocial no contexto do Rio, a maioria deles na América Latina. Nós temos a Unesco Water Family, os 70 cátedras Unesco. Nós temos IHP e MAB, ambas iniciativas da Unesco, que já datam muito longo tempo, e o painel intergovernamental para hidrologia e Man and Biosphere, o programa Homem e Biosfera, e ICOMOS e o Museu das Águas. Então, temos uma grande rede mundial onde já estamos fazendo estas conexões e de repente a gente consegue casar IHP, MAB. Isso seria meu sonho, porque falando com hidrólogos sobre cultura fica muito difícil e ao inverso, Biosphere, manejo das águas ainda não entrou em todas as reservas. Tem muito chão para frente. Se nós analisarmos projetos no mundo inteiro, o que deu certo? Aí, principalmente esta coisa, esta problem sphere, esse problema biológico, físico, etc., químico, ciências naturais, tem que realmente fazer uma sobreposição com a estrutura da sociedade, como a sociedade está tomando decisões. Aí nós temos uma solução. E meu primeiro, melhor exemplo é realmente o projeto Manuelzão, que nós temos analisado junto, né? Aí foi a motivação para a mortalidade de crianças e depois, pouco a pouco, a sociedade inteira, mas também o governo entrou naquele jogo. Naulep Biflo, meu aluno indiano, agora está em Tamil Nadu, analisando como o governo lá está pedindo à população: por favor, venham, falam sobre os problemas ambientais que vocês conhecem. Eles investem muito dinheiro na educação ambiental e eles têm mobilizado a população para agir, para trabalhar. Quase a população inteira se vira uma ONG para ajudar. É um projeto fantástico. Estamos analisando isso junto com sociólogos profissionais. Eu sou biólogo, não posso entrar nesses detalhes. O terceiro exemplo, Zurich, a cidade do dinheiro. Aí, 1 litro por segundo de esgoto a ser tratado custa 4.000 franco suíço. Ou seja, cada gota de esgoto
que eu não preciso tratar e rende diretamente no bolso. E os suíços se disseram, por que vamos mandar toda esta água de chuva no tratamento de esgoto? É um absurdo. Então, levantaram os rios, nós chamamos isso daylighting, rios que foram enterrados para transportar esgoto no século XIX e XX. Agora esses rios estão voltando à superfície 200 anos depois para ser condutos da água da chuva, como eles sempre eram, na verdade, mas também para a educação ambiental, para bem-estar. Tem parques, tem muito mais, a população está amando aquilo. Custou dinheiro, sim, mas ao longo do tempo compensa. Em 10 anos compensou toda a obra, porque economizaram como esgoto. Aí este último exemplo aqui, uma coisa realmente estranha. Isso aqui era uma vez uma barragem de 40 metros de altura. Um dos sítios de desova do salmão europeu muito importantes. O que fizeram? Fizeram rampas, traps, armadilhas. Obrigado, foi isso aí. Armadilhas, levantaram os pobres peixinhos no elevador até este nível aqui e lançaram eles. Tudo isso era inundado. Tudo bem, mamãe, papai, salmão já sabem o caminho, direção para cima, né? Porque eles seguem o nariz, né? Tem o cheiro da água que desce. Mas depois da desova, os aliminos, o que eles fazem? O Nemo, o Nemozinho que está procurando onde fica o mar, por favor. Não acham. 4 quilômetros de barragem sem nenhuma correnteza. Os bichinhos buscando ali colegas fizeram análises com rastreadores, né, com hit tagging, e o bichinho morreu sem achar aquela passagem. Ou passou na turbina e virou sushi. Então, 25 anos de briga entre os ecologistas, os conservacionistas e a EDF, a empresa francesa de energia, resultaram num abaixamento da barragem com portões de aço que podem ser levantados durante a migração dos adultos e durante a descida dos alevinos. Essas comportas ficam elevadas. 0 euros de ganho para a empresa em termos de hidroenergia. Porém, com esta tecnologia, eles conseguem, com novas tecnologias de turbinas, baixar o nível do lago, da barragem de 75% e ainda estão ganhando 80% da energia que era antigamente. E isso é um modelo realmente que vale a pena de pensar. Claro que isso custa um pouco de dinheiro. Mas foram 25 anos de conversa e as populações dos salmões já estão tão fracos que nós não sabemos que chegou ainda na hora certa para salvar o salmão europeu. Receitas para sucesso, quase sempre temos uma boa conectividade cultural. Mais sofisticado o projeto de restauração, mais perto as populações humanas têm que ser ao projeto, têm que entender a natureza, têm que desenvolver compaixão. Senão, eles vão revoltar. Nós também tivemos projetos de destruição de barragens na França que depois bloqueou o projeto de reestruturação inteiro, no país inteiro. Então, outra é este bottom-up e top-down. A população bottom-up e o governo top-down. Tem que ter um encaixe. O governo tem que querer integrar o desejo da população na política, né? Dependendo do nível da democracia, pode ficar difícil. Mas até em China conseguimos algumas coisas. Perseverança e líderes carismáticos. Isso é muito importante para levantar o projeto. Mas depois, a gente acabou de falar do projeto Manuelzão, isso tem que ter alguém que vai passar, como chama, o batom de uma pessoa para outra, né? O bastão, batom em francês. O bastão de uma pessoa para outra para dar continuidade.
E isso é muito difícil, porque muitos desses projetos dependem de uma pessoa que levanta aquilo, né, o Apolo, no caso do Manuelzão, e depois quem faz a transição. Ainda não temos muitas coisas. Agora vou falar um pouco da educação universitária, como nós podemos treinar pessoas no futuro. Ao meu ver, o grande problema é a chamada path dependency, ou seja, se eu estudo alguma coisa, eu vou pensar daquele jeito como eu fui educado. E temos de sair daquilo. Nós temos na região, na minha futura Universidade de Estrasburgo, um convênio entre universidades na França, na Alemanha e na Suíça, na parte do Rio Grande do Alto. E eu já pude construir uma pós-graduação para o manejo do futuro. Eu chamo as pessoas que a gente está formando nexialistas, que sabem fazer as conexões entre as ciências, mas também a conexão entre o resultado científico e a aplicação, e também a conexão entre diversas pessoas. O nosso problema na universidade é que nós estamos produzindo muitos casos egoístas, né? Eu tenho uma nota melhor que você, então eu vou ganhar um emprego. No meu curso atual da mestrado internacional, eu faço conjuntos. Um aluno, digamos, do Senegal, nós temos 53 nações até agora que nós visitamos, e um aluno francês tem que trabalhar juntos. Se o projeto foi bom, eles têm uma boa nota, mas só se eu vejo que eles colaboraram, se eu vejo que eles estão produzindo 2 relatórios diferentes, cada um pode dizer tão bom que quiser, não quero saber, não vai dar uma nota boa. Nós temos de aprender a colaborar de novo. Então, nós temos uma borboleta aqui de uma parte análise desse problema biofísico e solução desses problemas biofísicos a partir de uma engenharia mista entre engenharia verde e engenharia cinza. Nós temos de fazer as análises desse sociotopo, né, desses redes sociais, como funciona o stakeholder interplay, como interagem, como as decisões estão sendo feitas, e depois também tem uma engenharia social, que é a parte mais difícil. Isso é, entre outros, visualização, técnicas de comunicação, também aprender a trabalhar em equipe. Os estudantes, 5 estudantes de diversas faculdades, tem que aprender como colaborar. Ah, você é bom em sistema informática de geografia? Tudo bem, ele vai fazer hidrologia. Ah, quem vai fazer as entrevistas com os stakeholders? E assim adiante. E depois comunicar dentro daquele grupo e comunicar depois os resultados às pessoas que tomam a decisão. Última parte é sobre navegação. Nós temos uma equipe de biodiversidade e navegação nos rios da Europa atualmente. Isso é na minha pátria, Bingen, na cidade de Bingen, foi destruído uma recife natural e desembocado, né, com explosivos, e pouco tempo depois descobriram, exageramos um pouco, o nível do rio fica muito baixo, né? Se eu tiro a rolha de uma garrafa e ponho ela aqui, vai vazar tudo, né? Aí não houve mais canal para esses navios, depois investiram milhões de euros para reconstruir este recife. E nós estamos cortando toda esta área alagável, né? Só fica esta parte no meio, vocês já sabem, canalizando os rios. Isso são exemplos daquela região do Rio Alto, esta parte aqui França, esta parte aqui Alemanha. 90 até 100% das áreas alagáveis originais foram retiradas do século XIX, e o que sobra está, vocês vejam aqui, as cores, né, num estado realmente abominável. Nós temos uma macdonaldização da hidrologia, né, uma canalização e uma estabilização das rochas, né, que são um highway to hell para a população nativa de peixes, de invertebrados
98,5% da biomassa de invertebrados bentônicos no Rio Reno são espécies exóticas. E atualmente nós temos uma invasão para um peixinho muito pequeno, com uma boca muito grande, que consegue comer tudo que fica até metade do tamanho dele, e eles estão acabando com a fauna de peixe nativa, né? Gobiide, Razor Goby, etc. E nós estamos perturbando, claro, o ritmo de inundação, isso dados do Mississippi, né? Antes e depois da dita chamada regulação, aí vocês têm uma fase de inundações, com esta variação interanual, com esta variação ao redor de uma temática, né? E depois uma época seca, e olha o que aconteceu depois. E a pergunta é, queremos mesmo esta hidrovia? Estamos tentando atualmente mobilizar pesquisadores, ONGs, mas também políticos para evitar aquilo. Nós já temos publicado isso em 98, quando as primeiras embarcações passaram ilegalmente no Rio Paraguai, as destruições que foram feitas, sítios arqueológicos, santuários dos indígenas, áreas de desova de peixe, muito mais foi destruído já naquela época. Se a hidrovia vai ser realizada, nós vamos perder grandes partes do Pantanal. Então, estou terminando a minha palestra. Quem quiser pode levar em casa 900 páginas deste livro. Vocês podem dar uma olhada nos conteúdos antes de baixar, né? Não precisa deixar isso aqui. Eu agradeço muito a sua paciência e a sua atenção para esta palestra. Eu fico disposto às perguntas. Muito obrigado. Temos perguntas, gente? Professor, considerando que a experiência que eu tenho lá no Pantanal, e se a gente considerar que o sedimento é uma das causas da redução do nível da água, né, que acaba assoreando o Pantanal, como explicar? Não? Então, como explica a questão das hidrelétricas, uma vez que elas detêm esse sedimento? Sim. Eu fiz meu doutorado sobre erosão nas nascentes do Pantanal. Então, é verdade, uma erosão, um surto erosivo, uma roçoroca pode produzir 60 toneladas de areia por dia durante a época chuvosa, jorrando isso num rio que tem 500 litros por segundo. É uma quantidade enorme de areia que está chegando. E nós temos, de fato, alguns lugares do Pantanal onde nós temos este depósito de sedimentos de maneira excessiva. O mais famoso caso é o Taquari. Temos alguns outros casos onde falamos de uma taquarização do Pantanal. Mas isso é só uma parte. Na verdade, o problema do Pantanal não é o assoreamento. Tem alguns locais onde isso é verdade, mas o abaixamento das águas tem outras razões. Primeiro, nós temos mudança climática com chuvas menos e menos intensas. Nós estamos fortemente dependendo das chuvas made in Amazônia. São os rios voadeiros que estão, ou seja, a evapotranspiração a partir da vegetação das matas, das florestas amazônicas, que produzem nuvens que vão chover também na região do Pantanal. E cada ano nós temos uma redução daquilo. Isso é uma coisa. A outra coisa é que nascentes precisam ser florestadas. Infelizmente, isso é de menos e menos o caso. Nós fizemos uma excursão agora 2 semanas atrás nas nascentes do rio Cuiabá. É uma APA, Área de Proteção Ambiental. Não existe mais. Em 5 anos foi quase completamente desmatada. A área que ainda está protegida é a Mata Ciliar, mas é um curso básico em hidrologia de paisagem que a
bacia começa no ponto mais elevado. Então nós temos um desmatamento entre lá onde a água começa a jair, a aparecer na superfície, e a margem superior da bacia hidrográfica. Toda esta área ficou desmatada. Consequência disso, nós vamos ter uma erosão retrograda em direção desta vertente, e muitas dessas nascentes que controlamos já têm essa tendência. Além disso, nós temos uma perfuração desta zona de tampão a partir de erosões das lavouras que estão entrando diretamente, e ao mesmo tempo temos uma drenagem de áreas úmidas, né? Esses plintossolos que não podem ser drenados, mas a SEMA no Mato Grosso permitiu aquilo. E um absurdo. Pouco a pouco estamos realmente cortando o acesso das águas. Até agora nem falei das represas, mas eu fiz vários capítulos de livros sobre o Pantanal. O gráfico mais chato sempre foi um mapa com as represas, porque produzir um capítulo de livro demora um tempo e ping, 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 ping. Durante as revisões do capítulo tivemos de colocar novas e novas represas. Não tem nenhum controle daquilo. As represas podem ser construídas em qualquer lugar. Ao meu ver, nós precisamos fazer uma estratégia. Estou atualmente juntando com outros pesquisadores do mundo, fazendo uma lista de Schindler dos últimos rios que podem ainda correr livremente em favor da hidrossedimentologia, mas em favor principalmente de espécies chaves como o salmão ou piraputanga. Eu fiquei onde hoje tem a barragem do Rio Manso, passei uma noite inteira onde eu pensei, eu fico maluco de ver aquilo. A água aparentemente estava fluindo de baixo para cima. Tanta piraputanga que estava pulando para chegar nas áreas de desova. Hoje, 40 metros de concreto, né? Então, esse é um grande problema. As barragens, claro, elas cortam o fluxo sedimentar, mas também cortam esta parte de sedimentos que as áreas alagáveis precisam. Por que o Egito ficou tão rico? Porque o povo Khmer na Ásia, na região do Mekong, ficou tão rico? Por causa da fertilidade e um processo erosivo químico que produz os nutrientes, que alaga, que depois faz esta enorme produção